Digo, além de criar e popularizar o nicho de opinião aqui no Brasil, ele também abriu a porta para muitas pessoas criarem um canal de opinião e seguirem suas carreiras no YouTube. Ele tá no YouTube desde 2013, mas ele começou a postar vídeo mesmo lá em 2019, onde o primeiro vídeo no estilo de opinião surgiu. Seguinte, hoje eu tava dando uma olhada na internet e acabei me deparando com a putização dos vídeos no YouTube. E é claro que com esse sucesso todo do Digo e da série Putz, muita gente não ia querer ficar fora disso, né? E hoje a gente vai dar uma olhada no porquê isso pode ser ruim tanto pro Digo quanto pra pessoa que tá fazendo esse conteúdo. E eu acho que nem o Digo pensava que ele seria tão importante pra essa comunidade e também pro YouTube. Lá naquela época, quem conhecia o Digo eram poucas pessoas, eram mais ligadas ao nicho de opinião que tava surgindo. A gente tinha youtubers que faziam coisas desse tipo, bem poucos pra falar a verdade, como o Gol, ou até o sumido Jake Pudding. Eu realmente preciso saber o que aconteceu com ele. Enfim, o Gol tava dominando nessa parada, trazendo coisas da gringa que a gente nunca viu antes pra comentar aqui pra gente. E conforme o tempo ia passando, o Digo ia se tornando maior, com suas opiniões e aquele humorzinho que só ele tem. Sendo assim, ele se tornou referência a muita gente que queria análises sinceras e diretas sobre aqueles temas que ele comentou. Só que a cada vídeo que o Digo postava, ele percebia que aquilo não era mais um hobby ou algo do tipo. Era algo que tava se tornando muito maior. Tanto que a gente vê que a cada vídeo a qualidade sempre vai subindo. Que hoje a gente para, olha e fala: mano, isso aqui é nível documentário, o que isso tá fazendo no YouTube? Pois é, e no meio disso tudo, a série Putz surgiu. Putz, Digo, com o seu primeiro vídeo, Putz Lira. Que inclusive esse vídeo foi uma referência a Putz Grila, uma palavra que esse youtuber falava bastante pra falar a verdade. Então ele aproveitou e juntou o nome do Lira com Putz e virou Putz Lira. Entendeu? Sacou? Só que com essa explosão do Putz do Digo, que é meio que um assunto ligado a Exposed, treta com opinião e etc. A maioria dos canais, tanto grande ou pequeno naquela época, começaram a fazer muitos vídeos de Putz. Alguns pra entrar no hype do Digo, outros por se inspirarem e gostarem daquele tema e estilo de vídeo. E tenho certeza que muita gente criou um canal depois daquele vídeo. Hoje em dia até gente que não tá ligada no conteúdo de opinião conhece o Digo, de tão grande que ele ficou. Tanto que quando um assunto cai em cima do Digo, é porque realmente a coisa tá séria. A gente viu isso com os novos Putz, o HBO e até o do Haluka. E que eu sinceramente quero esquecer esse caso do Haluka, ai meu Deus. Mas você nunca se perguntou por que você tá vendo muitos Putz por aí? Até canais que não tem nada a ver com opinião estão fazendo esse tipo de coisa. Tudo porque hoje em dia no YouTube, a palavra Putz significa algo relacionado a Exposed. Mas é claro que com esse sucesso, a gente tem observado até uma revoluçãozinha, mesmo na forma como outros canais têm abordado seus conteúdos. Alguns pegaram Putz e melhoraram, outros só copiaram. Mas muita gente se sente inspirado a trazer à tona suas próprias opiniões e debater questões controversas, assim como o Diego faz. Só que essa putização nos canais do YouTube parece estar proporcionando um ambiente mais aberto para debate e discussão franca. Tem muita gente conversando no comentário sobre isso. E com o Diego e o pessoal fazendo esse tipo de coisa, muita gente começa a conhecer esse conteúdo, gerando bastante interação. Só que com muitos canais criando seu estilo de putz, a gente tem notado muita gente fazendo simplesmente a mesma coisa e não agregando em nada. Eu não gosto de desmerecer o trabalho do outro, até porque trabalho é trabalho, independente se ele faça muita coisa ou menos. Mas esse tipo de conteúdo pode até ser prejudicial para a criatividade e até a diversidade da plataforma, ou do próprio YouTube. Com essa putização se tornando uma tendência, alguns canais eles podem acabar perdendo sua originalidade e identidade própria. Teve alguns canais que eu vi que começou sendo uma coisa e agora é outra. Mano, até o HulkBR tá fazendo vídeo de opinião, e não é meme. Pois é, até porque muita gente se identifica com conteúdo de opinião. Dizem que é só ligar a câmera e falar o que você tá pensando sobre aquele assunto. Ai, é triste saber que não é assim que funciona. Com todo esse tipo de coisa, isso pode ser um desafio para a comunidade do YouTube, que sempre foi valorizada por sua criatividade para abrigar uma variedade de ideias e estilos. Antigamente a gente via muitas pessoas tentando algo novo, tentando criar o seu próprio nicho, estilo, etc. Hoje em dia a maioria das pessoas vão só pelo que dá certo. Eu fico meio triste por isso. Não é pra você criar algo 100% original, mas você pode melhorar aquele trabalho e transformar na sua originalidade. Acho que é assim que deixa mais divertido. Tanto que hoje em dia é impossível você lembrar do Putz e não lembrar do Diego. Mas, sei lá, eu fico me perguntando, e se o Diego simplesmente parar? Não parar de fazer vídeo no canal, mas desistir do Putz? Provavelmente o pessoal ia continuar cobrando e cobrando ele. Tanto por ele ser tão grande, a comunidade cobra muito disso dele. Só que, no fundo, será que ele tá feliz? Porque agora, o putz dele tá ligado a muita coisa ruim. Não de criação do próprio Digo, mas eu não sei se esse era o foco do putz dele. Não sei se era isso que ele buscava almejar, lá no fundo do coração. Mesmo que o pessoal hype muito cada putz que ele lança, se o canal for só isso, eu não acho que ele vai ficar feliz. O canal dele é literalmente o lugar pra ele liberar as opiniões e compartilhar com a gente. Mesmo que um putz seja da hora
de ver, eu ainda vou gostar de ver ele falando do dia, ou pelo menos ele falando como é que tá a visão dele do YouTube atualmente. Mas querendo ou não, é bom agradecer o Diego. Antigamente, se você tentasse criar um canal de opinião na época que o Golart tava explodindo, você era chamado de cópia do Golart. E quando o Diego tava crescendo nesse meio tempo, ele também foi chamado de cópia, mas ele não desistiu. Tanto que quando ele cresceu, o pessoal ficou chamando os outros youtubers que estavam fazendo um canal de opinião de cópias do Golart e do Diego. E acredite, isso realmente é bom pro YouTube Brasil. Isso é bom pra mim, isso é bom pra você, isso é bom pra gente. A comunidade tá crescendo graças a isso. Só que eu realmente queria que a comunidade de opinião não fosse só focada em treta. Obrigado, Diego.